Olá, a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Estamos em mais um momento Sementes da Palavra. Na nossa série Mulheres da Bíblia, hoje nós vamos falar de uma mulher que teve um impacto muito profundo, uma mulher muito especial, embora o seu nome não seja mencionado, uma mulher anônima que nós conhecemos como a mulher samaritana. Então vamos conferir essa história no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 6, diz assim: havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era cerca aproximadamente meio-dia. Então veio uma samaritana tirar água e Jesus lhe disse: dá-me um pouco desta água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens como tirar água e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como também os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Versículo 15, e a mulher lhe disse: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha que vir aqui tirar. Então Jesus lhe disse: vai e chama o teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera, dizendo: não tenho marido, pois já tiveste 5 e o que tens agora não é seu. E isso disseste com verdade. E a mulher disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus disse: mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são estes os adoradores que o Pai procura. Olha que tremendo, olha que diálogo lindo entre Jesus e esta mulher samaritana. É tão interessante que o diálogo é uma marca do Evangelho de João, né? Uma das marcas do Evangelho de João é o diálogo. Quando nós lemos o Evangelho de João, nós vamos perceber que existem muitos diálogos, existem vários diálogos com líderes, diálogos diversos, individuais, em grupo, e esse diálogo foi entre a mulher e o Senhor Jesus. Aliás, João, ele já inicia o seu evangelho falando a respeito da palavra e o verbo que se fez carne. Ele já inicia também de uma forma diferente dos outros evangelhos. Aqui está o relato da história de uma mulher samaritana, tradicionalmente retratada como uma pessoa imoral, como também uma pessoa inferior. E é interessante como esse diálogo se entra em cena, né, em contraste com Jesus, né? De um lado, uma mulher considerada imoral, uma mulher inferior, em contraste com o caráter masculino, divino, sincero, puro, superior e sem pecado de Jesus, né? Olha que contraste, um contraste tremendo. Eu acredito que nós podemos nos identificar com esta mulher samaritana, com as suas múltiplas camadas de angústia, de dores, de aflições, de desapontamento, de tantas coisas que nós vemos aqui ao longo dessa história, como quando o Senhor ele traz ali para ela uma revelação profunda que só ela mesma sabia, e ela reconhece que ele era profeta.
Hoje eu quero falar um pouquinho com você a respeito dessa mulher. Eu particularmente gosto muito dessa história, eu gosto muito e eu já ministrei várias vezes referente a essa palavra, também gosto de ouvir ministrações referente a essa palavra. Mas hoje eu quero te chamar a atenção para um ponto específico. Cada vídeo das mulheres da Bíblia, elas despertam em nós algo. Cada vídeo é livre de julgamento, não é esse o propósito, mas trazer um despertar para nós, algo que possamos nos inspirar ou algo que nós também podemos nos identificar. Ao longo das mulheres, eu percebi que eu me identifiquei em todas as mulheres, é como se em cada mulher tivesse um pouquinho de nós. Eu não sei se você tem essa sensação. Algumas pessoas me mandaram mensagem falando: pastor, é verdade, eu me reconheci em muitas situações. Ou seja, cada uma de nós podemos nos identificar com essas mulheres, né? E aqui está uma mulher com a sua história, com múltiplas até mesmo marcas, né? Com opressão, relacionamentos frustrados, já estava no 6º relacionamento. Então, uma série de coisas, né? Que nós não vamos entrar em detalhe. Mas o que me chama a atenção sobre esse contexto, eu lembro que alguns anos atrás eu participei de um encontro com o pastor Samuel da Índia, e ele falou que até hoje ainda acontece na Índia mulheres que não querem ser vistas, mulheres que não querem ser expostas, mulheres que muitas das vezes se sentem intimidadas, elas ainda vão até hoje, nos dias de hoje, nos dias atuais, até um poço tirar água. As mulheres ainda, de certa forma, elas se escondem e se submetem ali a certas situações muito difíceis. Quando ele falou aquilo, veio um impacto muito forte no meu coração, porque eu pensei naquelas mulheres que ainda hoje vão ao poço para tirar água, ainda vão até aquele lugar, né? Falando de uma forma ali, que vão diante de uma situação parecida, muitas das vezes vão tirar a água do poço. E eu fiquei imaginando o impacto dessa mulher. Quantas pessoas ainda não conhecem a palavra de Deus, né? Quantas pessoas ainda não conhecem, ainda não ouviram a verdade de Cristo Jesus, essa verdade que nos liberta, esse amor que nos restaura, né? Quantas pessoas ainda não conhecem? E eu fiquei pensando daquelas mulheres que até hoje vão no poço e ainda não sabem que houve um homem extraordinário, 100% humano, 100% Deus, divino, superior, puro, sem pecado, que tirou um momento ali, até mesmo que não era algo comum, como ainda hoje não é, principalmente porque além da comunicação entre homem e mulher, ela era samaritana, e você lembra que nós lemos aqui que os judeus não se davam com o samaritano. Então são fatos que acrescentam, além do contexto histórico de mulheres e homens que não poderiam estar conversando, e principalmente a questão desta mulher sendo samaritana, tanto que ela se surpreende e ela diz: como sendo tu um judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? E aqui na própria palavra explica porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então, mais uma vez nós vemos Jesus rompendo com barreiras, Jesus rompendo com cultura, com todo um contexto cultural. Mais uma vez Jesus rompendo. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. E quando o pastor Samuel ele disse a respeito disso, meu coração ardeu, e eu fiquei pensando naquelas mulheres que iam até aquele poço e não sabia do amor de Jesus, do amor disponível de Cristo Jesus. E aquilo me chamou muito forte, porque eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acredito que cada uma de nós temos o nosso poço onde o Senhor nos encontrou. E eu quero te perguntar isso nesse dia, diante desse contexto. Eu não quero entrar nos detalhes dessa palavra. Eu quero encorajar você a ler a série Mulheres da Bíblia, justamente para encorajá-la a conhecer um pouco mais das histórias das mulheres, livre de julgamento, mas ver o seu contexto, o contexto histórico, o contexto até mesmo de suas dores e aflições. E hoje eu não quero entrar na parte de detalhes teológicos dessa palavra, mas eu quero te chamar a atenção para algo. Qual é o seu poço onde Jesus te encontrou?
Será que você estava numa situação que você estava como essa mulher? Ela foi buscar retirar água próximo do meio-dia, talvez para não ser vista, talvez para não encontrar com ninguém. Uma mulher manchada por relacionamentos fracassados e falidos. Quantas das vezes nos escondemos, né, por trás de situações? Você observe que ela falou, quando Jesus fala para ela que havia uma possibilidade, que se ela conhecesse quem estava falando com ela, então ela pediria água e ele daria água para ela, e esta água, ela traria uma fonte, né? Se tornaria dentro dela uma fonte que ia jorrar para a vida eterna. E olha o que interessante que a mulher diz, ela diz assim, Senhor, me dá dessa água para que eu não tenha mais sede e para que eu não tenha que vir aqui nesse poço tirar água. Escute, olha, isso é muito tremendo. Naquele momento, aquela mulher, ela imaginou que diante daquela água que Jesus estava oferecendo, Jesus estava falando num nível, né, num nível de intimidade, de eternidade, num nível muito profundo. Só que aquela mulher, ela traz aquilo, ela fala, Senhor, então me dá dessa água para que eu não tenha que vir mais aqui, porque talvez seria desconfortável, talvez seria muito ruim a cada dia ter que fazer aquela trajetória para ir tirar água no poço. E eu fiquei pensando, qual é o seu poço? Qual é o seu poço onde você foi encontrada com Jesus? Qual é o seu poço? E eu fiquei pensando que quando nós não queremos voltar, quando o Senhor nos encontra em nosso, vamos colocar assim, quando o Senhor tem um particular conosco em nosso poço, que Ele nos encontra ali e Ele vem até nós e Ele se dirige até nós. Quando nós recebemos do Senhor uma porção, nós não queremos mais voltar para aquele lugar. Talvez um lugar de sofrimento, talvez um lugar de aflição, talvez um lugar até mesmo de remorso, de culpa. Eu não sei qual é o seu poço, mas quando essa mulher ela vê essa possibilidade, ela fala, Senhor, me dá dessa água para que eu não tenha que voltar mais aqui. O meu poço, Jesus, eu fui alcançada e o Senhor me encontrou sentada em meio a uma praça. Isso mesmo, a uma praça. Estava ali me sentindo muito angustiada, diante de uma dependência emocional, no auge da dependência emocional. E esse foi o meu poço onde o Senhor me encontrou. Onde o Senhor me encontrou foi exatamente nesse poço, naquela praça, naquele lugar de solidão, naquele lugar de isolamento, né? Um isolamento diferente do que eu estou falando, esse isolamento de hoje, um isolamento onde só você sabe o que você está passando, um isolamento que só você sabe aonde são as marcas profundas da tua alma, onde está aquelas múltiplas camadas, né, de opressão, de angústia. E é exatamente nesse lugar que você não quer mais voltar. Então Jesus me encontrou ali, Jesus me alcançou naquele lugar, e eu não queria mais passar por aquele lugar, porque eu tinha recebido cura, eu tinha sido alcançada por esse Jesus maravilhoso. Só que o Senhor trouxe algo no meu coração muito forte, e Ele diz assim, filha, eu alcancei você naquele lugar, eu alcancei você na sua dor, eu alcancei você naquele poço, como costumo dizer. Mas você precisa voltar nesse lugar, você precisa voltar nesse poço e falar para aquelas pessoas que há um rio cujas fontes de água, elas podem preencher o teu coração, o teu interior. Há uma fonte disponível para saciar a sua sede, para matar a sua sede e jorrar dentro de você para uma vida e vida eterna. Então eu quero te chamar a atenção para esse ponto nessa história dessa mulher. Aonde é o seu poço? Aonde o Senhor te encontrou? E quando eu percebi, quando eu fui impactada por isso, que o meu poço tinha sido exatamente na trajetória da dependência emocional, na trajetória de um vazio, de uma angústia, de camadas múltiplas, de distorção de autoimagem, de excessos, de abusos em excessos que nós muitas das vezes nos permitimos passar. Porque existem situações que você se submete por conta das suas feridas. Existem situações que você se submete por conta da tua dor. E eu quero dizer para você, neste vídeo, que há
uma fonte disponível. Jesus, Ele quer te dar água da vida. Ele quer fazer jorrar dentro de você uma fonte para a vida eterna, aonde você vai poder andar de cabeça erguida, aonde você vai voltar naquele poço e andar de cabeça erguida, porque você não vai voltar ali mais sem solução, sem resposta, não. Você vai voltar ali justamente para alcançar pessoas que estão naquela mesma situação, que há uma fonte disponível, que há um amor incansável, e esse é o amor de Deus por nós, através de Cristo Jesus. Então, o que eu tenho para falar para você é aonde o Senhor te alcançou, qual foi o poço da sua vida que Ele te alcançou, em meio a feridas, em meio a dores, em meio a decepções, em meio a frustrações. E eu quero dizer para você, você recebeu algo dele, e essa porção ninguém pode tirar, mas não fique de cabeça baixa, se levante, se alinhe, se posicione e volte no seu poço para levar a água da fonte. Vá ao encontro de homens, mulheres, de pessoas. Eu não sei qual a tua história, eu não conheço a tua história, eu não conheço a tua trajetória, mas eu quero dizer para você, levante-se e vá levar aquilo que você foi saciada, aonde você foi tocada. Leve isso àqueles que estão passando pelo mesmo caminho. Quando o pastor Samuel falou isso, ainda hoje existem mulheres que ao meio-dia, ali cobertas, vão até o poço tirar água. E eu fiquei pensando, muitas não sabem que Jesus passou por ali, muitas não sabem que Jesus esteve ali, Ele é fonte de águas vivas. E aí o Senhor trouxe isso ao meu coração, no meu poço, o lugar onde o Senhor me encontrou, na dependência emocional, no abismo da dependência emocional. Eu não queria nem lembrar desse testemunho. Durante muitos anos eu fiquei em silêncio, eu não queria falar, eu não queria me expor em relação à dependência emocional. E o Senhor falou, filha, esse foi o lugar, esse foi o poço que eu te encontrei. Volta nesse lugar e fala para as mulheres que sofrem dependência emocional. Fala para as mulheres, homens e mulheres feridas, a qual se permitem ser abusadas fisicamente, abusadas emocionalmente. Fala para elas que há uma água que sacia a sede, há um amor que preenche as lacunas do coração. Volta no teu poço e fala aquilo que foi liberado sobre a sua vida. No final você vê que essa mulher, ela questiona, Ela questiona e ela fala assim, quando ela percebe que Jesus era profeta, e ela fala assim, olha, os nossos pais adoravam neste monte, vocês falam que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Ou seja, tinha muitas indagações, muitas dúvidas no coração daquela mulher. Qual é o certo? Na verdade ela queria saber qual é o certo, qual a forma certa de adorar, aonde é o lugar certo para adorar. E Jesus fala assim, olha, vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas aí ele completa dizendo assim, mas virá a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são estes que o Senhor, que o Pai procura. São estes os adoradores que o Pai procura. Será que você é um adorador que o Pai está procurando? Será que você recebeu a sua bênção, a sua cura, e você nem quer mais olhar para trás? Não é para você olhar para trás com vergonha, com tristeza, mas é para você olhar para trás, para voltar naquele lugar e dizer que há uma fonte que jorra para a vida eterna. Que o Senhor te abençoe neste dia e que você seja alcançado por esta palavra e principalmente pelo amor de Cristo Jesus, amor transbordante, amor que te refaz. Deus abençoe. Beijo no seu coração. Acompanhe o Ministério Sara-me nas redes sociais e saiba mais sobre o projeto Casa de Barro. No Instagram, @Projeto Casa de Barro. No YouTube, Sara-me Ministérios. PRA Áurea Daninger. Instagram Ministério Sara-me. Facebook Áurea.Daninger. Ou pelo WhatsApp 11 98680 5129. Acompanhe e compartilhe nossas redes sociais e saiba mais como adquirir o livro Cura, o socorro que vem do alto, da pastora Áurea Daninger.